Muitos anos atrás, quando eu era jovem, eu servi o exército. E ali você vê muito bem clara a hierarquia. Ainda mais que eu estava ali já no fim da ditadura militar, então a coisa era bem diferente. Eu acredito que hoje não seja tão rígido como naquela época, mas de qualquer forma, hierarquia no exército, no militarismo continua aí, né? A aeronáutica, a marinha, na PM, enfim. Muitas pessoas, quando olham para Deus, para as coisas de Deus, pelo fato de Deus ser amor, ele diz que ele é amor, né? O João diz Deus é amor, então tem uma mensagem bem clara a respeito disso. As pessoas confundem isso com Deus sendo, vamos dizer assim, irregular, incerto, não ser exato com as coisas. Deus é acusado de desonesto, Deus é acusado de bobo, Deus é acusado de injusto também, muitas vezes, praticamente todo dia alguém acusa Deus de ser injusto, né? Queria falar um pouquinho sobre isso, sobre ordem, no caso das coisas de Deus, né? Deus tem três classes de anjos. Os querubins são a maior autoridade, depois tem os serafins e depois anjos. Eles têm hierarquia, sim. Uns são maiores que outros, uns obedecem a outros. Deus é chamado de o Senhor dos Exércitos. Então Deus tem os anjos a seu serviço e eles são divididos em categorias porque eles são diferentes. Isso é um assunto, quem sabe, para outro dia, mas então Deus, ele tem ordem. A natureza criada por Deus mostra essa ordem. A exatidão das leis da natureza mostra essa ordem, né? Eu estava dizendo outro dia, por exemplo, a velocidade da luz, né? Ela é a mesma, né? Foi ontem a mesma de hoje, a mesma de amanhã. A velocidade da luz estabelecida pelos cientistas foi Deus que colocou ali, porque tem um propósito, né? Então, a lei da gravidade, né? Você tem que obedecer, estar sujeito a ela. Se você quiser mandar um foguete para a Lua, tem respeitar a gravidade, respeitar várias leis que estão envolvidas nesse universo, todas colocadas no mundo pelo nosso Criador. Então, quando chega com respeito à vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? Cada um fala uma coisa, as pessoas dizem assim, cada um fala uma coisa, não dá para saber quem está certo, então existe muita especulação, existe muito querer dizer filósofo, então começa a enrolar, e não é claro, desculpe, Jesus é claro, as leis de Deus são claras e definidas, a palavra de Deus é definida. Então, a hierarquia dentro da Bíblia, e eu queria falar uma coisa muito especial agora, muito importante. Existem dois grupos de pessoas no mundo hoje. As que querem saber a vontade de Deus e as que não querem. Esse canal, ele é feito para as que querem. Porque aquelas que não querem, você pode falar o que for. Eu posso me transformar numa borboleta aqui, que eles não vão acreditar no poder de Deus, né? Então, veja, você que está buscando conhecer a vontade de Deus, que quer uma vida espiritual melhor, ouça bem o que eu vou falar. Na Bíblia existe hierarquia. O Velho Testamento, ele tem mais autoridade do que o Novo. Isso não quer dizer que eles estão em contradição. Não force, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou falando é de hierarquia. Quando Jesus andou na terra e os discípulos pregaram o evangelho ao mundo inteiro,
Não havia Novo Testamento. Eles baseavam todos os seus ensinos no Velho Testamento. Tudo era provado pelo Velho Testamento. Quando Jesus, após a ressurreição, estava no caminho de Emaús, ele pegou desde Moisés até os profetas para provar que ele era o Filho de Deus, de novo usando o Velho Testamento. João 5,39, Jesus diz: examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então, qual eram as Escrituras que haviam naquele dia, quando Jesus disse isso? Apenas o Velho Testamento. Depois veio o Novo Testamento para esclarecer algumas coisas, para relatar novas histórias, certo? E então, você vê, para provar que para provar que o Novo Testamento está certo, se prova pelo Velho. Fala, olha, Paulo disse isso. Onde está isso no Velho Testamento? Você tem que provar para mostrar que existe, né, uma consistência, que nada está contradizendo. Você não pode pegar um texto de Paulo e falar, olha, Paulo disse isso em contradição ao que Moisés falou. Ué, não são os dois homens de Deus? Os dois não servem ao mesmo Deus? Os dois não foram inspirados pelo mesmo Espírito Santo? Não existe contradição. Então, pelo contrário, Paulo elogiou os bereanos porque eles iam lá no Velho Testamento comparar a pregação de Paulo para ver se o que Paulo estava falando estava correto. Eles foram aplaudidos por Paulo. Em Gálatas capítulo 1, verso 9, Paulo diz assim: se alguém oferecer para vocês outro evangelho, ainda que seja um anjo do céu, não aceite. E então nós vamos para um outro ponto agora, para encerrar o vídeo. A maior autoridade da Bíblia, mais ainda do que o Velho Testamento, é quando a Bíblia diz, assim diz o Senhor. Todos os textos bíblicos, você pode reunir todos, quando diz, assim diz o Senhor, esses textos são a maior autoridade. Eles é que estão no topo da hierarquia. É com eles que você vai entender os outros e nunca ao contrário. Nunca. Deus diz, por exemplo, sim para a idolatria, assim diz o Senhor, façais ídolos, ou assim diz o Senhor, não façais ídolos. Então, a pessoa pode vir com uma desculpa hoje e dizer das tradições e querer explicar e falar, assim como nós temos uma foto dos nossos parentes, nós temos imagens de escultura para nos lembrar dos santos. Não, você pode falar o que você quiser, mas não está acima do assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor é que vai ser levado em conta em nossa vida espiritual, nossa vida religiosa, se você quiser chamar assim. É o assim do Senhor, em nossa vida do modo geral. O que é que Deus disse? O que é que Deus disse a respeito desse assunto e daquele assunto? Assim diz o Senhor. Isso está acima de tudo. Quando não temos um claro assim diz o Senhor para defender um ponto de vista, então nós estamos num caminho perigoso, provavelmente no caminho errado. E meus queridos, eu queria encerrar o vídeo dizendo, eu não estou aqui nesse canal para mostrar para vocês a minha opinião. Não, de forma alguma. Já passei anos estudando a palavra de Deus, horas e horas, continuo estudando, continuo buscando a verdade. Eu declaro para vocês a palavra de Deus e eu vou declarar para vocês cada vez mais assim diz o Senhor. Então continue no canal, assista aos vídeos aqui, porque eles sempre serão fiéis à Bíblia, nunca à tradição. E eu não estou defendendo nenhuma denominação religiosa aqui, gosto sempre de falar isso. Então, se você é sincero, está buscando conhecer a vontade de Deus, continue em nosso canal. Eu vou prover aqui
meios de você ver claramente na palavra de Deus qual é a vontade do Senhor.